Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Estamos aqui dando início a mais um ZGCast, o podcast que a ZG Soluções faz para você. Eu sou o Gustavo Campos e você está embarcando nessa viagem comigo ao longo dessa segunda temporada, tão recheada de conteúdo, tão recheada de assuntos, né? Nós temos tido a oportunidade de conversar com várias lideranças do setor de saúde, ligadas ao ciclo da receita hospitalar, e tem sido a cada encontro que a gente tem, a cada conversa que a gente faz com alguma dessas lideranças, a gente aprende mais, a gente entende mais os desafios do setor, a gente compreende melhor, né, de onde as instituições saíram, onde elas estão hoje e o que está sendo projetado para o futuro. E hoje não vai ser diferente, né? A gente tem aí uma convidada para lá de especial, né? Que vai também trazer muito conhecimento aqui para essa nossa conversa, que com certeza vai agregar muito o conhecimento aí a você, né? Nosso querido ouvinte. E antes da gente ir aqui para esse conteúdo, antes de eu convidar, né, essa pessoa para se juntar aqui comigo nesse bate-papo, eu quero só reforçar aí com você, né? Não deixe de curtir esse material, não deixe de seguir as EG Soluções nas nossas redes sociais, né? Não deixe de acompanhar os outros episódios do podcast que foram lançados, né? Os episódios dessa temporada, os episódios da temporada passada, e não deixe de ficar ligado nas nossas redes, porque tem muita coisa legal aí para vir, tem muito conteúdo para a gente lançar, tem muito evento para acontecer, então fique de olho, acompanhe tudo isso para você não perder nadinha, para você ficar por dentro de tudo, tá bom? E seguindo aqui, né, hoje a gente quer falar um pouquinho dos desafios que as instituições, né, que prestadores de saúde que não estão necessariamente nos grandes centros do país, que não estão necessariamente nas grandes capitais, né, dos estados brasileiros, também enfrentam no seu dia a dia. E para contar um pouco sobre isso, para compartilhar um pouco dessa experiência, nós vamos trazer alguém lá de Juiz de Fora, do Hospital e Maternidade Monte Sinai. E aí, para quem não conhece, galera, quero trazer aqui algumas informações para vocês. O Hospital Monte Sinai é um cliente da ZG, a gente tem uma parceria com esse hospital há pouco tempo, né? É uma parceria recente. Estão conosco desde metade do ano passado, passamos pelo processo de implantação de uma das nossas soluções com eles, que é o Zero Glosa, durante todo o segundo semestre do ano passado. Esse processo de implantação finalizou há pouco. Depois vocês vão ouvir um pouquinho sobre como foi esse processo, fiquem tranquilos. Mas o Monte Sinai é um hospital de extrema relevância no contexto, não só ali de Juiz de Fora e região, mas no contexto nacional, né? Para vocês terem ideia, o Monte Sinai, pelo 7º ano consecutivo, está no ranking mundial dos melhores países, né? Naquele ranking lá do World's Best Hospitals, né? E eles estão lá pelo 7º ano consecutivo figurando nessa lista tão seleta de instituições. É um hospital que atende cerca de 150 municípios ali na região de Juiz de Fora, pega ali o sul de Minas Gerais, um pedaço ali do Rio de Janeiro, até mesmo São Paulo também. Atendem mais de 2,5 milhões de vidas, são mais de 2,5 milhões de vidas atendidas pelo hospital ali naquela região, e o hospital faz parte de um complexo hospitalar com mais de 300 consultórios e clínicas, então realmente tem uma grande relevância, né, na região. Lembrando que a gente está falando de uma região extremamente importante no contexto nacional, que é ali a região de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora é uma das cidades mais populosas de Minas Gerais, se eu não me engano, é o 4º município mais populoso de Minas, com mais de 500 mil de habitantes, e é um grande polo de saúde e educação, né? Não é à toa que está aí o Hospital Monte Sinai para provar isso, para comprovar, né, esse fato. E um detalhe que eu acabei não citando aqui, né, o Monte Sinai, a gente aqui nessa temporada, a gente recebeu diversas instituições, a gente recebeu, inclusive, instituições aí que já estão quase centenárias, né, quase completando 100 anos, e o Monte Sinai, se comparado a essas outras instituições, é uma jovem, né, é uma jovem instituição, ainda está nos seus primeiros anos de vida, tem 30 anos, mais de 30 anos aí, né, foi fundado em 1994, mas apesar de ter pouco mais de 30 anos, já tem uma história incrível, né, tem essa relevância tão grande no contexto nacional e internacional, e a gente está muito feliz de ter o Monte Sinai como nosso parceiro, como nosso cliente, e muito feliz do Monte Sinai ter autorizado a gente poder gravar esse conteúdo
com, né, uma pessoa incrível também, né, que a gente tem tido a oportunidade de ter muitas trocas de conhecimento, de feedback, de experiência, que é a Sinara Meneguin, né, e a Sinara entra aqui para falar comigo. A Sinara hoje ela está como gerente do ciclo de receitas, né, aí do Monte Sinai, mas a Sinara tem pouco tempo, né, Sinara, de Monte Sinai. Estava olhando aqui, tem só 20 anos, né? Quase que acompanhou ali a fundação, né, a construção do hospital. Então tem 20 anos de história na instituição, passou por diversas áreas, né, farmácia, auditoria, contas hospitalares, e agora está aí gerenciando, né, o ciclo de receitas da instituição. E antes de mais nada, Sinara, quero aqui te agradecer, tá bom, por ter aceitado esse convite, por topar estar aqui conosco, dividindo o seu conhecimento, né, com colegas do setor, com pessoas que estão se conectando com a gente aqui através desse conteúdo. E, mais uma vez, agradeço também ao Monte Sinai por ter autorizado esse momento. Sinara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, podendo compartilhar a nossa experiência aqui do Hospital Monte Sinai enquanto ciclo de receitas, né? É um desafio muito grande, mas a gente tem um parceiro forte aí que é o Zero Glosa e nos ajuda aí também no dia a dia a vencer cada desafio. É muito bom estar aqui com vocês. Muito legal. Um pouquinho da minha trajetória aqui no hospital, né? Eu sou formada em farmácia, então comecei no hospital trabalhando como farmacêutica. Depois eu fiz pós-graduação em auditoria, MBA em gestão hospitalar e governança, e aí automaticamente eu fui mudando de área. Eu ficava muito em uma farmácia satélite do centro cirúrgico, então eu comecei a aprender muito de OPME e já era chamada para fazer negociações com as operadoras. Então, essa mudança de rumo na minha carreira, ela foi muito automática. Aconteceu, assim, sem um planejamento. Na hora que eu vi, eu já tinha mudado de área e já estava ali envolvida no ciclo de receitas. Que legal, Sinara. Obrigado por dividir isso com a gente. E é tão engraçado como algumas coisas acontecem, né? A gente sabe que na vida, muitas coisas elas acontecem fruto de todo um planejamento, de toda uma organização, e isso é muito bom. Mas é interessante como algumas coisas elas acontecem assim, né? Como você bem disse, no automático, né? E você vem de uma área muito técnica, né? A área, a sua própria formação, o seu início de atuação, né, na farmácia ali, é uma área muito mais técnica dentro, né? De todo as etapas, né, e as áreas que existem dentro do ciclo, e você sai de uma área técnica para uma área quase que oposta, que é essa área mais administrativa. É legal ver isso. E compartilha com a gente, Sinara, dentro disso, né, dentro dessa mudança, acho que seria legal você até trazer um pouquinho, né, o que teve de diferente, assim, né, quais foram os principais pontos, assim, dessa mudança, né, dessa virada de chave, né, de uma área mais técnica para uma área mais administrativa, que você percebeu, né, querendo ou não, ali quando você está nas áreas mais técnicas de atendimento, de prestação de serviço ali direto ao paciente e tal, talvez você não tem tanto conhecimento, ou talvez não se há aquela dimensão do quanto os processos administrativos, eles também beneficiam o atendimento do paciente no fim das contas, né? Se você tem um processo ajustado, se você tem um processo que favorece um fluxo de caixa saudável para a instituição, se você tem um processo que favorece uma boa relação com a operadora, tudo isso, no final das contas, vai, de alguma forma, impactar positivamente o atendimento do paciente, do beneficiário, etc. Mas conta um pouquinho para a gente como foi para você, né, essa mudança, quais foram as principais diferenças que você percebeu, o que você sentiu assim, de maiores desafios, né, quando começou a embarcar nessa área administrativa? Foi uma mudança grande, né? Porque eu ficava numa área assistencial, né? Onde ali a gente presta assistência para o paciente na dispensação de um medicamento, na conferência de uma prescrição, e fui para uma área completamente administrativa, onde os parâmetros são completamente diferentes, né? O ciclo de receita é meta. Então, é meta de faturamento, meta de glosa, de recebimento de recurso. Então, foi uma vivência muito nova e muito desafiadora. Mas eu abracei assim, né? Eu me preparei, eu estudei
Então, eu fiz pós, eu fiz MBA, me preparei para esse desafio. E o que a gente nota é assim, que quando, né, os processos estão estruturados, as coisas fluem de uma forma melhor. E como eu vim lá da assistência, eu vejo como que é importante tudo que a gente faz no administrativo, uma conta que a gente fatura, um bloqueio que dá no faturamento, você voltar isso lá para a base, lá para assistência, para as recepções, como essa integração de alguém que já viveu ali né, na assistência, passando para o administrativo, essa volta da informação faz a diferença, né, que é a integralidade das ações, de todos os processos de cada área. Então, muito bacana você trazer aí esse ponto, Sinara, porque eu acho que casa muito até com o que a gente quer conversar aqui, né, nesse episódio de hoje. O host aqui, dos meus queridos ouvintes, falhou, né, pessoal? Eu não falei para vocês qual é o nosso tema, mas vou falar agora, né? A gente quer falar justamente sobre isso, esses desafios, né, na sustentabilidade e na eficiência dentro das instituições de saúde, né? Como que a gente consegue garantir que a instituição esteja crescendo de forma sustentável e saudável? Eu acho que você traz já um ponto aí que talvez seja um dos grandes desafios, que é esse desafio de integração entre as áreas, né? Desde as áreas mais técnicas, mais assistenciais, com as áreas mais administrativas, e a integração dentro das próprias áreas administrativas, né? Porque quando a gente fala de administrativo, é toda uma cadeia, tem todo um ciclo, né? Um ciclo de receita, um ciclo de faturamento, um ciclo de glosa, e são várias áreas atuando, e a integração dentro dessas áreas é fundamental. E eu queria que a gente pudesse explanar, falar um pouco mais sobre isso, Sinara, entrando já aqui, como eu falei, né, nesse que é o tema, para a gente poder conversar um pouquinho nesse nosso episódio, quais foram os principais desafios aí para o Monte Sinai, né, para você também, durante todo esse processo, você que acompanhou o hospital, né, praticamente desde o seu início, quais foram os principais desafios para que a instituição encontrasse eficiência operacional, para que a instituição alcançasse essa qualidade que ela tem hoje, não é à toa que está, né, no ranking dos melhores hospitais, justamente porque tem alcançado nisso. Mas quais foram esses principais desafios aí que vocês tiveram que enfrentar, lidar, para chegar onde chegou hoje? Como você falou, né, eu estou aqui no hospital há praticamente 21 anos, então, assim, eu acompanhei muito de perto toda essa mudança de faturamento, né, como há 10 anos atrás o faturamento era todo manual, todos os processos eram manual, e hoje, assim, a gente tem a informática, né, muito forte atuando ali dentro dos processos. Então, eu acho que, assim, para o hospital alcançar, né, esse objetivo de ser referência nacional, hoje nós temos o certificado da NIHON internacional também, nós somos muito voltados para a alta tecnologia. Então, assim, nós temos salas cirúrgicas inteligentes, trabalhamos com robótica, transplante, centro de oncologia. Então, assim, toda essa inovação, toda essa alta tecnologia acoplada, né, com os processos bem desenhados, a gente consegue, né, esse objetivo de ser uma referência. Hoje, só explicando, né, um pouco do meu time, né, para que vocês conheçam a nossa área de atuação, a gente trabalha o setor de guias, né, a pré-auditoria, que faz toda a conferência da conta, a produção de contas, a auditoria em loco, onde a gente recebe os auditores ali no tete-a-tete para discutir glosa, o faturamento em si, né, que é ali a importação do XML, e depois o recurso de glosa. São todas essas etapas aí que a gente precisa cumprir para a gente conseguir faturar uma conta. Não, muito legal você trazer isso, Sinara. E eu sei que um dos grandes desafios aí que as instituições de forma geral têm é alcançar a sinergia entre todas essas áreas que você citou, né? Todas essas partes de um processo maior estejam se comunicando, estejam interagindo, e existe muita fala hoje no mercado, né, dos tais dos silos, né? Você tem lá o silo do atendimento, o silo da recepção, o silo do corpo clínico, o silo do faturamento, e esses silos, eles atuam quase que de maneira isolada, independente, e isso traz muitos prejuízos para
a eficiência, para os resultados que a instituição busca, né? Hoje, isso também é um desafio aí para vocês? Ou hoje vocês estão numa situação onde vocês conseguiram já superar esse desafio? Se conseguiram superar esse desafio, o que vocês fizeram, né, para conseguir ter essa sinergia maior entre as áreas? Isso. Hoje, a gente consegue ter uma sinergia maior, um entrosamento maior, mas isso, né, nós trabalhamos muito para conseguir que todo mundo entendesse aonde o seu processo encaixa ali no processo, né? Que o ciclo de receita, ele não é só faturamento, né? O ciclo de receita, ele acaba recebendo toda a informação de uma assistência e transforma isso em um faturamento. Então, assim, se a informação não chegar correta, a gente vai ter problema ali na hora do faturamento. Então, assim, hoje a gente está num momento de sinergia muito boa com as equipes da recepção, com a assistência, enfermagem, corpo clínico, mas a gente fez um trabalho muito grande e muito abrangente para conseguir sensibilizar todo mundo. Né? Tivemos apoio da diretoria, né? Eles compraram essa ideia, fizemos bastante reunião. E na operação mesmo, ali com os funcionários, nós fizemos muito retroalimentação. Então, se tivesse algum problema, a gente já voltava ali para o funcionário. Fizemos o método Cumbuca, onde a gente chamava o funcionário lá no faturamento e mostrava ali na hora o que estava acontecendo. Olha, essa glosa aqui aconteceu por causa disso, você precisa fazer dessa forma. Então, a gente trabalhou muito internamente com a operação mesmo, fazendo, né, esse feedback para eles, e hoje a gente consegue uma sinergia para fluir os processos. Que legal. Talvez, e aí é uma leitura de quem está aqui de fora, ouvindo e conhece um pouco da instituição, né? E você pode me corrigir se eu falar qualquer coisa incorreta aqui. Mas acho que um dos fatores também que me parece ser interessante é o fato de que hoje você tem boa parte dessas áreas dentro de uma mesma gestão, né, que estão aí contigo, né? Boa parte das áreas que compõem o ciclo estão tendo o seu olhar, estão tendo o seu acompanhamento, e eu acho que isso favorece também para ter ações e medidas, né, para gerar essa aproximação e tal. Mas, se você pudesse dar alguma dica, alguma sugestão ou alguma contribuição para um gestor de hospital, de prestador de saúde, que talvez não tenha esse cenário semelhante, né, de repente ele conseguir navegar em todas as áreas ou nas principais áreas do ciclo de maneira mais fácil, que dica, que sugestão talvez você daria para esse cara, para essa pessoa, para que ele conseguisse de alguma forma tentar implementar alguma ação que pudesse ajudar a minimizar esse desafio de comunicação entre as áreas? Eu acho que todo esse desafio a gente consegue resolver ele com treinamento, de ir na base e de mostrar. Você tem que trazer esse funcionário para você e mostrar para ele o impacto do processo dele. Eu acho que hoje, assim, o que a gente vê é que, às vezes, a informação não chega na ponta. Então, né, se for uma dica assim, que eu possa dar para os gestores, faz a informação chegar na ponta, que esses funcionários eles vão comprar ideia, eles vão entender a importância do trabalho deles dentro do resultado financeiro da instituição, eles vão entender, né, que o faturamento ele não trabalha sozinho, o faturamento é apenas assim, o acolhimento de todos os dados que eles produzem ali no dia a dia da assistência. Então, assim, tragam esse funcionário da base, da assistência para perto de vocês, façam a retroalimentação, que vai dar certo. Muito bom, Sinara, muito bom. E assim, é interessante você falar isso porque realmente, né, faz muito sentido, né? Você precisa fazer a informação chegar na ponta, tem que focar na capacitação das pessoas. As pessoas envolvidas, elas precisam conhecer o processo, elas precisam saber o impacto das ações que elas estão fazendo. E aqui tem um desafio que é muito comum nas instituições de saúde, no setor, né, no setor de saúde suplementar, que inclusive quando eu entrei na área, né, comecei a atuar aqui na ZG, comecei a atuar com instituições da área, isso me surpreendeu, não imaginava que existia esse desafio de forma tão latente,
que é o desafio da rotatividade, né? É muito comum, né, nas instituições você ter alta rotatividade em algumas áreas, em alguns setores, recepção, atendimento, talvez até em outros setores ali do ciclo. E existe mesmo esse desafio, né, de garantir que essas pessoas elas estão sempre sendo capacitadas, e às vezes você investiu todo um tempo ali capacitando, treinando, aí essa pessoa sai, vem uma nova, e aí tem toda essa energia, esse esforço. Então acho que assim, muito legal você trazer esse ponto, e talvez os gestores, as instituições terem um olhar de capacitação e de treinamento, mas não só de forma pontual, né, pensando numa forma estruturada para se reaproveitar esses materiais, para se reaproveitar esse conteúdo, porque daqui a pouco, se tem uma troca de pessoas, você já tem um material, você já tem um conteúdo, você já reforça, definir um processo, desenhar um processo de onboarding, né, para a entrada dessas novas pessoas, onde a gente já garante, né, que vai passar, né, em todos esses detalhes, em todas essas informações. Então, assim, muito, muito bom mesmo você compartilhar isso aqui com a gente. E avançando aqui, Ocinário, eu acho que um ponto também que eu acho que seria muito legal se você pudesse compartilhar conosco, com quem está nos assistindo, é sobre a diferença também que existe, né, nesses desafios de sustentabilidade, de eficiência e etc. A diferença desse desafio para instituições que estão nos grandes centros, nas grandes capitais, nos grandes polos do país, né? A gente pega aí principalmente as instituições que estão aí, né, no eixo Rio-São Paulo, talvez Brasília, própria capital aí, Belo Horizonte e tal, e alguns outros lugares, tem um desafio em relação a isso, mas quando a gente vai para essas instituições que estão mais regionalizadas, como é que é? O desafio é diferente? O desafio muda? Como que é essa diferença? O que você vê de diferente vou botar hospital aqui, né? Diferente de um hospital que está lá em São Paulo para o Monte Sinai que está aqui em Juiz de Fora. Eu acho que a maior diferença que tem entre um hospital de capital e um hospital regional é a proximidade com as fontes pagadoras, né? Hoje, né, elas são centralizadas, elas estão nos grandes centros, Rio, São Paulo, e quando você precisa agendar uma reunião, você tem um deslocamento até lá, né? Diferente de quem está numa capital, que eu vou ali resolver um problema e já estou voltando. Quem está, né, no interior não tem tanta essa disponibilidade, de precisa viajar para poder ter essa conversa, né? Hoje a gente utiliza muito da reunião online, celular, mas ali o olho no olho é diferente, né? Então, eu acho que essa diferença, o hospital regional, ele gasta uma energia maior para conseguir resolver, às vezes, alguma pendência, alguma coisa que esteja ali que precise ser resolvida mais urgentemente. Entendi. Então, basicamente, o que você traz para a gente é o desafio de relacionamento, né? De relacionamento com as operadoras, né? E é tão interessante você citar isso, Sinara, porque essa questão do relacionamento com as operadoras de saúde, e eu quero deixar claro aqui para todo mundo que está nos assistindo, as operadoras de saúde não são inimigas, né? A gente exato, nós até tivemos aí um evento que a ZG organizou esse ano, com participação, né, de pessoas das operadoras também, e foi um ponto que a gente bateu muito na tecla, né? Nós não podemos, né, enxergar que são áreas inimigas, né? Os prestadores não são inimigos das operadoras, nem vice-versa. Na verdade, todo mundo está ali trabalhando, no fim das contas, para proporcionar um serviço de qualidade para os beneficiários, ou pelo menos esse deveria ser o objetivo principal, né? Pode falar, fica à vontade. O mais importante é assistência ao paciente, né? A gente trabalha justamente para garantir essa assistência. Então, hoje, como que a gente faz, né, para solucionar esse problema da distância? A gente já tem os contatos chaves das operadoras e a gente tem ali uma troca, eu posso até te falar 24 horas, nós tivemos um feriado agora, precisamos resolver, né, solucionar para um paciente internar no meio do feriado e a gente conseguiu o contato, a operadora respondeu, a gente foi trabalhando ali e conseguiu solucionar. Então, assim, é muito importante esse relacionamento e ter as pessoas base ali para poder acolher a sua demanda, principalmente no final de semana, no feriado, ter essa assistência diferenciada.
E a gente tem um trabalho muito grande aqui, né, do comercial do hospital, que traz essa proximidade aí com as operadoras, fazendo que a gente consiga, né, solucionar todos os problemas, mesmo estando distante. Então, o trabalho do comercial junto com o ciclo de receita, né, nesse contato, né, nessa troca de informação é muito importante. Não, que legal. Fica a dica para os comerciais aí das instituições. Excelente dica, muito legal esse feedback que você trouxe, e eu acredito muito nisso. Acho que esse estreitamento, o prestador olhar para a operadora com esse olhar de não, é alguém que precisa trazer para a gente trabalhar em parceria. A operadora é a mesma coisa, olhar para os hospitais, para as instituições prestadores, esse olhar de a gente precisa trabalhar em parceria, eu acho que faz muita diferença, e ótima dica aí, ó, comerciais de plantão aí, ó, peguem essa dica e vamos executar. E eu queria, ainda nessa linha, nesse ponto aqui, né, de relacionamento, eu sei que um dos grandes desafios também, né, que os prestadores têm, né, nessa construção de relacionamento com as operadoras é relacionado aos dados, aos números em si, né, aos números da instituição. Você ter dados confiáveis, você ter os dados estruturados, você ter informações que são consistentes e que, de fato, traduzem a realidade do que a operadora tem praticado com o hospital, do que o hospital tem praticado com aquela operadora, etc., e você poder, olhando para esses dados, tomar as melhores decisões na hora de fazer uma renegociação de contrato, na hora de fazer um aditivo lá no comercial, na hora de fazer uma negociação de uma glosa que ocorreu, na hora de sentar para uma mesa de debate, de glosa, de coisas do tipo. E eu queria que você contasse um pouco se isso também é um desafio, né, no cenário aí, né, do Monte Sinai, né, de instituições que não estão, né, nas grandes capitais, também existe esse desafio de, nessa construção de relacionamento, ter esses dados, e se vocês estão aplicando alguma coisa para tentar ajudar a superar esse desafio. Hoje, né, a gente tem uma base de dados dentro do ciclo de receita muito consolidada, né, a gente trabalhou bastante isso junto ao setor de informática do hospital. Hoje a gente trabalha com a inteligência artificial, a gente utiliza de várias ferramentas para ajudar nessa consolidação dos dados e ter uma informação importante para o comercial, para ele saber se aquilo que ele negociou está ok ou se ele precisa fazer algum ajuste. Então, hoje a gente tem, assim, todos os processos estão informatizados, a gente trabalha não só a automação, mas a diminuição de chance de erro humano. Então, a gente tem ali as ferramentas, né? Tem um processo humano, mas eu tenho uma ferramenta que vai fazer a conferência disso. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com robôs que acessam o site da operadora e traz a guia autorizada em tela para mim. Eu já não preciso que um funcionário entre, né, no site da operadora para ver se está autorizado ou não. Eu tenho uma inteligência artificial dentro do processo de auditoria, que eu pego uma conta, digito ali, usou oxigênio, ela vai me trazer os pontos, os dias, as datas, quem prescreveu, se foi físio, se foi médico, as datas que usou, e eu já consigo fazer o lançamento ali de forma automática. Então, assim, a gente vai munindo de todas essas informações, descritivo cirúrgico, né, automatizado. Hoje, quando o médico faz uma evolução ou descreve um procedimento, isso já cai na minha conta como um honorário, na empresa que ele quer receber. Então, assim, a gente vem mitigando os erros humanos, né, com a ação aí da tecnologia e deixando as pessoas com um tempo mais livre para qualificação. Então, ela consegue analisar, ela saiu daquela correria de lançamento e consegue analisar a conta de uma forma geral. Então, isso ajudou bastante. E, além disso, a gente tem os BIs, né? Hoje a gente trabalha com muito BI. Então, assim, eu tenho toda a informação. Hoje eu consigo rastrear onde está cada conta, qual setor, qual a pendência. Consigo ver o número de atendimento, que com isso eu já vou redimensionando a minha equipe. Então, tudo através de BI. Então, é uma ferramenta que traz muita luz aqui no nosso dia a dia, porque o volume de dados do ciclo de receita é muito grande, né? Você imaginar tudo que foi dispensado para um paciente, toda assistência prestada dentro de uma conta, o volume de dados é absurdo. Exatamente. Muito legal também aí o que você compartilhou.
tanto essa questão, né, de você trazer a tecnologia, né, como um fator de contribuição, né, para estreitamento dessa relação, para essa questão dos processos. Você citou uma coisa que eu acredito muito nisso, Nara, que foi muitas instituições elas acabam olhando para a tecnologia com aquela ideia e mentalidade de eu quero botar uma ferramenta de eu quero botar um sistema XPTO aqui e, cara, esse sistema vai eliminar a equipe X, eliminar a equipe Z, ou vai reduzir metade o número de pessoas na área XPTO. E vocês têm uma coisa que eu acredito muito e a gente defende aqui na ZG, né? O objetivo da tecnologia não é substituir as pessoas, mas o objetivo da tecnologia é facilitar o trabalho dessas pessoas. Então, não é só corte e redução de quadro, mas é aproveitar melhor essas pessoas, reduzindo o esforço que elas têm para, de repente, chegar em algumas informações, aquele trabalho de formiguinha, muito manual, muito repetitivo. A ferramenta faz, a IA faz, a tecnologia substitui e traz para a pessoa o dado já consolidado para aí sim entrar o aspecto estratégico, a inteligência humana para olhar para aquilo e poder fazer uma análise, fazer um refino e aí começar as ações, né? As ações em cima daqueles apontamentos. Esse é bem bacana esse ponto. A gente acredita muito nesse aspecto aí, né? Acho que isso é bem importante. E eu acho que um ponto também que você citou, Sinara, que eu acho que a gente também defende muito aqui na ZG, é essa questão dos indicadores, né? Você trouxe aí essa questão do BI, da importância de você ter os dados e tal, né? E os dados, os indicadores, eles são faróis, né? Eles são faróis que estão apontando para direções, né? Eles estão sinalizando alguma coisa, né? E eu sei, tenho aí, não tenho 20 anos ainda de setor, mas tenho 10, metade, toda Sinara, 10 anos de setor de saúde, 10 anos aqui trabalhando na ZG, e eu já tive a oportunidade de vivenciar muitos processos, inclusive de implantação em algumas instituições, onde se tinha muito esse desafio, né, da instituição olhar para o indicador e ela absorver aquilo no sentido de, cara, essa é a sua realidade, esse é o seu diagnóstico, agora vamos pensar em ações para resolver isso aqui, né? É muito comum você encontrar instituições no mercado que acabam indo pelo caminho de manipular o dado, manipular a informação, porque, nossa, essa glosa, meu Deus do céu, está muito alta, vamos manipular isso aqui porque eu quero uma glosa mais baixa. E aí vai-se atrás, vai-se em busca de um número mais bonitinho. E o número, o indicador, ele passa a ser um efeito de luxo, quase que um item, né, de luxo, de vaidade, e não tratado da maneira como ele precisa ser tratado, que é um farol, é um norteador, é um raio-x, é um diagnóstico. E em cima desse diagnóstico eu preciso traçar ação. Em cima desse diagnóstico, agora deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar o meu processo interno, para melhorar a capacitação das pessoas, para ajustar as ferramentas, a tecnologia dentro disso, para melhorar o meu relacionamento com o operador, etc. Acho que os pontos que você traz aí conectam muito com aquilo que a gente acredita aqui. Porque no final das contas é a sustentabilidade financeira da instituição, né? Então, se você tem um indicador que não está bacana, você tem que ir lá na causa raiz e corrigir esse processo. A gente conseguiu ter um avanço muito grande com o Zero Glosa a respeito disso, porque, né, é um processo para a gente que foi automatizado, então a gente consegue ali saber a tempo e a hora as glosas que estão acontecendo, né? A gente consegue ali classificar a glosa para a gente atingir o público que a gente precisa. Uma coisa é glosa técnica, outra coisa é glosa administrativa. Então, a gente consegue fazer essa separação de glosa, né? A gente olha ali no relatório do Zero Glosa e já vê uma glosa alta, a gente já corrige na hora. Você não precisa esperar, né, o pagamento, o recurso, a contestação. Você olhou ali, aquele valor está alto, você já faz um contato com a operadora, ou se for uma falha interna, você já faz contato com o setor para corrigir a rota. Então, assim, a importância de ter essas tecnologias, né, na tomada de decisão é muito mais ágil. Que legal ouvir esse feedback, Sinara. Fico muito feliz. E para quem está assistindo, isso não foi combinado, viu? A Sinara falou porque ela quis.
E muito legal mesmo você trazer, porque assim, Sinara, a gente vende isso. Só que a gente vende isso não como um sonho, não como uma daquelas promessas que não podem ser cumpridas, né? Que a gente sabe que acontece por aí no mercado. Mas realmente a gente acredita no poder das ferramentas que a gente tem desenvolvido como soluções que podem ajudar nesse sentido que você trouxe. Então, assim, é muito legal ouvir isso mesmo. E eu queria aproveitar que você entrou aí no assunto do Zero Glosa. Eu sei que muitas instituições, né, prestadores, tal, que estão em cidades de interior ou em grandes centros, mas em grandes centros do interior dos estados onde estão, né, muitos gestores eles acabam tendo esse receio, né, de, poxa, eu vou aqui colocar uma solução para implantar, como que vai ser esse processo, quanto isso pode prejudicar a entrega do meu time. Beleza, eu vou ter talvez uns ganhos com a solução, mas até que a solução esteja operando, até que essa ferramenta tecnológica esteja operando, e aí? Será que eu não vou ter muito prejuízo? Como é que é o gargalo de colocar isso para rodar e tal? Eu sei que tem muitos que às vezes ficam com esse receio, né, de entrar num processo de implantação de uma ferramenta como o Zero Glosa, por exemplo, e como vocês passaram por um processo recente, né, como eu comentei no início, né, o Monte Sinai é um parceiro nosso aí desde metade do ano passado. A implantação, né, do Zero Glosa com vocês finalizou agora no início desse ano. O que você poderia trazer assim, de feedback para esses gestores que têm esse receio, né, com mais da experiência que vocês tiveram agora de implantação de novo? A implantação do Zero Glosa, ela foi muito rápida e a gente teve bastante suporte. Então, como que a gente trabalhou? A gente fez um ponto de corte. A partir daqui, para trás é o processo que a gente já fazia, a partir daqui é o processo novo. E como o Zero Glosa, ele já tem muita experiência com todas as operadoras, né? Então, foi rápido. O que demanda, né, um treinamento é da equipe, mas é um programa que você consegue fazer o recurso. Você já vai olhando ali, você já sabe como que vai fazer. Ele é autoexplicativo. E a gente teve um suporte de implantação por um bom tempo, né? A gente fez um grupo de WhatsApp onde todas as dúvidas eram sanadas a tempo e a hora. Então, os próprios funcionários viram quanto de facilidade ia trazer para eles colocar essas glosas de uma vez só, de forma automática no site da operadora, né? É um ganho muito grande. Então, assim, não demorou uma semana para todo mundo comprar a ideia e já querer aprofundar ali nas ferramentas do Zero Glosa. Os gestores, né, do setor também, assim como eu, a gente tem enfermeira auditora, enfermeira supervisora, para elas, assim, enxergar toda a glosa como um todo, prazo de recurso. Você imagina fazer isso tudo manual, é um esforço muito grande, né? Então, quando, né, a equipe viu a facilidade que era e o suporte que a gente tinha, fluiu muito bem, fluiu naturalmente. Muito legal ouvir esse feedback. E eu faço um reforço aqui dentro da sua fala, Sinara, que é a importância da participação ativa dos gestores nesse processo, né? Então, o sucesso que a gente está tendo passa muito pela sua participação ativa no projeto. E para quem está nos ouvindo aí, está implantando com a gente agora ou tem o interesse de implantar alguma solução nossa, ou até alguma outra solução em alguma outra etapa do ciclo da receita, né, que a gente não atende, por exemplo, não deixe você, gestor, de estar envolvido ativamente nesse processo, porque isso faz muita diferença no resultado final, no engajamento do time, no alinhamento dos processos, no alinhamento das decisões, de como essas ferramentas elas vão se comportar, né, dentro da realidade da instituição. Então, acho que isso também é um dos fatores que, com certeza, fizeram a diferença nesse processo com vocês e vão fazer a diferença aí em qualquer outra instituição. Eu participei ativamente. Até ao final de cada treinamento tinha uma provinha, eu fiz as provinhas e até ganhei medalha. Então, assim, isso para a equipe também é importante, né? Ver que a liderança está ali envolvida no processo. Então, fiz questão de participar de todas as etapas. Exatamente. Não, muito legal. E para quem não sabe, a gente tem essa prática, né? A gente faz os nossos treinamentos, sempre tem ali a gente faz um quiz interativo até para dar uma relaxada ali no ambiente, né? Ser uma coisa mais divertida, tem as medalhas, as premiações, então bem legal, Sinara, e realmente isso é muito importante.
Bom, Sinara, eu já vou agora aqui caminhando para o encerramento desse nosso bate-papo, né? Acho que foi muito legal aqui a nossa conversa, né? A gente citou aí, né, sobre vários desafios, né? Passando desde esse aspecto da relação, né, da instituição com as operadoras de saúde, a relação interna entre as áreas, né? Cada área que compõe, né, o ciclo da receita, essa questão que você trouxe muito acertadamente, né, da importância da capacitação dos times, do treinamento interno, de capacitar as áreas lá da ponta inicial, né, desde a ponta inicial até a ponta final, e agora a gente também falou um pouquinho da tecnologia entrando para ajudar em tudo isso, a importância de ter a gestão abraçando, né, a ideia da tecnologia e tal, então acho que assim, a gente conseguiu passar muito bem, né, no nosso objetivo, que era trazer um pouco dessa visão de como ser mais sustentável, de como trazer mais eficiência operacional para as instituições, e essa sustentabilidade, essa eficiência passa por todos esses aspectos que a gente discutiu aqui. Enfim, quero mais uma vez, Sinara, te agradecer aqui pela disponibilidade, pela abertura, por tudo isso que você compartilhou com a gente aqui muito abertamente. E antes de encerrar, quero deixar para você aí, se quiser fazer alguma consideração final, algum agradecimento, ou trazer alguma outra informação para a gente finalizar, fique à vontade. Foi um prazer enorme estar aqui com você, falar um pouquinho da nossa experiência, né? O Zero Glosa foi muito importante para a gente nessa virada de chave de manual para automático, e falar que eu estou à disposição. Tá? Quem quiser entrar em contato, eu estou no LinkedIn. Quem quiser conhecer um pouco mais as práticas do hospital, nós estamos, né, em todas as redes sociais, nós somos muito ativos por lá. Vocês vão encontrar tanto, né, nossos processos assistenciais, quanto de inovação. O hospital aqui adora inovar, então, assim, a gente tem bastante conteúdo para que vocês possam acompanhar. Estamos à disposição aí para quem quiser conhecer, fazer um benchmark. Estamos aqui abertos para isso. Muito bom, Sinara, muito bom. Obrigado mais uma vez, tá? E finalizando aqui o nosso podcast, né, também aproveito aqui a oportunidade para reforçar com os nossos ouvintes, com você que nos assistiu, nos ouviu até esse momento final, muito obrigado. Siga também a ZG aí nas redes sociais, na sua rede social de preferência. Não deixe de compartilhar esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com alguém que você conhece, com alguém que também é do setor, precisa ouvir sobre isso aqui, compartilhe. Se você ficou interessado também, né, em conhecer um pouquinho mais das nossas soluções, né, aqui a gente falou muito do Zero Glosa, mas a gente tem outras soluções também para processo de transmissão de faturamento, conformidade. A gente também agora está com inteligência artificial apoiando na parte de análise de glosa. Então, se você ficou interessado, quer conhecer, quer falar um pouco mais, chame a gente aí nas nossas redes ou no nosso site, a gente vai ter a alegria de poder te apresentar um pouco do que a gente está construindo, desenvolvendo e quem sabe até estabelecer uma parceria, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!